Olá, pessoal. Hoje eu vou resolver com vocês a reavaliação que foi dada em 2024 para vocês terem um modelo, um parâmetro, né, de como é que pode estar sugeridos os exercícios na reavaliação. Então, foi dada uma transformação e essa transformação vai ser usada nos 8 primeiros exercícios, tá? Essa transformação já foi dada qual era a matriz dela, mas se acaso pedisse para você encontrar a matriz da transformação, é muito simples, você vai calcular a transformação no primeiro vetor canônico e colocar ele como coluna, e depois no segundo vetor canônico colocar como a segunda coluna. Como nesse caso a transformação para cada xy associa 2x mais 2y, 2x mais 5y, tá fácil de calcular a transformação em um zero, vai ser substituir o x por 1 e o y por zero. Então, substituindo o x por 1 e o y por zero, nós vamos ter o elemento 2, 2, porque aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. E se eu analisar ela em 0, 1, vai dar 2 vezes 0, 2 vezes 1, estou substituindo o x e o y, né, por 0 e por 1. 2 vezes 0, 5 vezes 1. Então, vai dar somente, né, 2 e 5. Por isso que está no enunciado que a matriz da transformação é 2, 2 na primeira coluna e 2, 5 na segunda coluna. Então, se não tivesse sido dada e você precisasse calcular a matriz da T, muito simples, principalmente para a matriz transformações planas, né, que são só esses dois vetores. E nessa reavaliação, eu vou estar pedindo somente, né, com transformações planas, conforme já combinamos. Então, o cálculo do determinante, quando nós temos uma matriz 2 por 2, extremamente simples, né? Para cada matriz A, se a minha A ela tem somente duas linhas e duas colunas, o seu determinante ele é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, no nosso caso, é simplesmente 2 vezes 5 menos 2 vezes 2, que vai dar 10, menos 4, que vai dar 6. O determinante sendo diferente de zero, isso vai indicar que a nossa matriz admite inversa, que vai ser o segundo exercício. Mas no primeiro exercício é isso, simplesmente o cálculo do determinante. Então, nessa primeira questão, a gente vai ter que o nosso determinante é 6, né? Ele é diferente de zero, e vai se resolver facilmente simplesmente usando produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. É isso, ok? Para o segundo exercício, nós vamos fazer o cálculo agora da inversa. Mas é uma inversa de uma matriz 2 por 2. Então, vamos lembrar que quando a matriz ela é 2 por 2, o cálculo da sua inversa é algo extremamente simples. A inversa, quando ela existir, vai ser 1 sobre o determinante da A, então precisa que o determinante seja diferente de zero, e os elementos da diagonal principal de A vão trocar de lugar e os elementos da diagonal secundária vai trocar o sinal. É simplesmente o uso dessa fórmula. Então, para o nosso caso, onde a matriz da T ela é 2, 2, 2, 5, né? E o determinante da T já foi calculado e ele vale 6, isso está no exercício 1, né? Então, está bem simples de calcular a inversa. A inversa vai ser simplesmente 1 sobre 6, né? Os elementos da diagonal principal vão trocar de lugar, os elementos da diagonal secundária vai trocar de sinal, resultando numa matriz onde todos os elementos estão divididos por 6. Então, essa vai ser a nossa matriz inversa na matriz da transformação. Se você testar, a matriz da T vezes a matriz da sua inversa vai dar a matriz identidade. Da mesma forma, se eu fizer a matriz da inversa vezes a matriz da T, tem que dar a matriz identidade. Mas não havia necessidade de fazer o teste. Pessoal, então, já fizemos o exercício 1 e o exercício 2, né? O exercício 1 sobre o cálculo do determinante, bem simples. O cálculo da inversa também já fizemos. Agora a gente vai fazer o cálculo de um vetor xy, qual que é a transformação dele dá 4, 7. Como a transformação, nós temos qual é a lei de aplicação para ela, nós temos que a transformação
ela é 2x mais 2y, 2x mais 5y. Então, eu quero saber onde que a transformação vale 4,7, para qual valor de x e y. Ou seja, estou pedindo para resolver um sisteminha de duas equações a duas incógnitas, porque para que o par aqui seja igual a este, só se a primeira coordenada é igual à primeira, a segunda é igual à segunda. Então, você tem um sisteminha para resolver. Como que você vai resolver esse sistema? Você pode isolar uma variável em função da outra e substituir, ou você pode fazer pelo escalonamento, né? Bem simples aqui pelo escalonamento. Então, se nós estamos vendo que esses dois elementos são iguais, para zerar esse de baixo, eu vou fazer a linha 2 subtraindo a linha 1, né? Um cálculo bem simples ali. Então, eu vou deixar a linha de cima, este menos o outro vai zerar, 5 menos 2 vai dar 3, 7 menos 4 vai dar 3. A gente já percebe o que, que acontece com o y, porque se eu pegar a minha linha 2 e dividir por 3, né, a gente vai perceber que aqui vai ficar dividido por 3 vai dar 0, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o valor de y eu já estou tendo aqui. Para descobrir o valor do x, bem simples também. Eu teria que eliminar esse valor daqui, né, para ficar fácil de descobrir o x. Então, eu vou fazer a linha 1, né, menos 2 da linha 2. 2 menos 0 vai ficar 2 mesmo, 2 menos 2 vai anular, e 4 menos 2 vai dar 2. Então, já sabemos também o valor de x, né? Então, nós vamos ter que na linha 1, se eu pegar meio da linha 1, para ficar bonitinho aqui com 1, né, vai dar 1, 0, 1, e na linha de baixo, 0, 1, 1. Isso significa que 1x é igual a 1, x igual a 1, e que o y também vale 1. Tá? Então, na resposta, qual o vetor cuja transformação nele dá 4, 7? É o vetor xy igual a 1, 1. Para você saber se a sua resposta está correta, se nessa transformação eu substituir o x e o y por 1, eu vou ter 2 mais 2, 4, e 2 mais 5, 7. Então, realmente é esse vetor 1, 1 que é transformado em 4, 7. E para a resolução do exercício 4, nós temos o seguinte: quero fazer o cálculo do núcleo, que é descobrir quais os vetores x e y que são transformados, né, no vetor nulo. Então, aqui também é uma resolução de sistema. Para isso que a gente aprende a resolver sistema antes. Porque a transformação, ela é 2x mais 2y, 2x mais 5y. E eu quero descobrir onde ela se anula. Então, eu vou resolver o sisteminha onde 2x mais 2y dá 0 e 2x mais 5y é igual a 0. Diferente da outra situação que a gente resolveu para 4 e 7. Agora eu quero saber quando é que ela se anula, não quando ela dá 4, 7, que foi no exercício anterior. Para descobrir onde ela se anula, também você pode fazer isso por escalonamento. Então, se formos fazer por escalonamento, nós vamos substituir, né, colocar aqui, como foi feito no exercício 3, só os coeficientes, só que agora aqui 0, 2, 5 e aqui 0. Da mesma forma, linha 1, 2 menos a linha 1, vai zerar embaixo, né? 2 menos 2 vai zerar, 5 menos 2, 3, e já vou chegar aqui, né, no valor de y. Se agora eu fizer a linha 2, 1/3 da linha 2, eu vou achar certinho o valor de y. Dividindo tudo por 3, eu chego que o y é 0. Se o y é 0, e a primeira linha diz que 2x mais 2y dá 0, se o y é 0, eu vou ter que 2x é 0, ou seja, que o x é 0 também. Se ambos são nulos, o núcleo, né, da minha T vai ser formado simplesmente pelo vetor nulo. Então, o núcleo da T, como valor para x e y, nós descobrimos só 0 e 0. Nesse caso, a gente diz que a dimensão do núcleo é 0
e que a nossa transformação é uma transformação injetora. Poderia ter encontrado aqui infinitos vetores que satisfazessem essa questão de se anular, mas nesse caso o único vetor que se anula por essa transformação é o vetor nulo. Está pedindo a imagem. Então, diferente do núcleo, eu não quero encontrar algo no domínio, eu quero encontrar algo no contradomínio, eu quero achar a transformação, no que os vetores são transformados, né? Então, pegando x, y no R2, eu vou ver no que eles são transformados. Então, para fazer cálculo da imagem, você simplesmente pega a lei de transformação, que no caso é 2x mais 2y, 2x mais 5y. X e Y ser do R2 é porque X e Y são números reais. Separo assim, para que fique claro aqui que você vai colocar o X em evidência, vai ter 2, 2, e vai colocar o Y em evidência, 2, 5. Né? Você vai ver que a imagem vai ser gerada por aquelas colunas que você tem na matriz T. Né? Então, aqui ele é gerado pelo vetor 2, 2 e gerado pelo vetor 2, 5. São dois geradores. Então, a dimensão da imagem da T vai ser 2, e como dois vetores linearmente independentes cobre todo o R2, cobre todo o contradomínio, a gente diz que a nossa transformação é sobrejetora. Mas o cálculo é extremamente simples. Você coloca a transformação e coloca aqui, né? Vou anotar o Y ali, que era esse aqui, né? Mas não atrapalhou em nada, porque aqui eu tenho 5Y. Você vai colocar em evidência o X e o Y, né? No caso, porque são transformações planas, e vai vendo o quanto usou. Usou 2 e 2, no outro usou 2 e 5. Então, esses vetores são os geradores da imagem, e é bem simples de encontrar, simplesmente evidenciando a variável livre. Ok? Vamos agora, então, resolver o exercício 6. O exercício 6, né, pede o cálculo do alto valor e do alto vetor. Para fazer cálculo de alto valor, nós vamos precisar da matriz da transformação, tanto para o alto valor como para o alto vetor. A matriz da transformação foi dada, ela é 2, 2, 2, 5. Para o cálculo do alto valor, a gente usa onde que o determinante dessa matriz, tirando o lambda da diagonal, seja igual a zero. Né? Então, nós vamos pegar essa matriz 2, 2, 2, 5 e subtrair da diagonal principal menos lambda. Quando a gente subtrair, a gente vai ver onde que esse determinante se anula. Para fazer esse cálculo, eu sempre digo para vocês, quando vocês for fazer o produto da diagonal principal, onde tem o lambda, não saia distribuindo. Indique primeiro quem vão ser esses dois primeiros elementos. Vai multiplicar esse elemento por este. Só deixa indicado. Menos, né? Lembrando que a gente faz o produto da diagonal secundária também. Agora sim você vai distribuir. 2 vezes 5 vai dar 10, menos 2 lambda, né? Menos 2 lambda. Aí distribuindo aqui vai ter menos 5 lambda, e distribuindo ali eu vou ter mais lambda ao quadrado menos 4 igual a zero. Vai dar um polinômio de grau 2. No grau 2, lambda 2. No grau 1, menos 7 lambda, porque tem menos 2 e menos 5. E a constante vai ser 10 tirando 4, que é positivo 6. Então, agora você tem que descobrir as raízes para esse polinômio. Se a soma das raízes vai dar 7 e o produto vai dar 6, a gente vai ter que uma raiz vai ser 1 e a outra vai ser 6, que a soma dá 7 e o produto dá 6. Achou, então, aqui os dois altos valores. Se você não domina essa questão de encontrar pela soma e produto, você vai usar a fórmula de Bhaskara, calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois achar que a raiz é menos o b, mais ou menos raiz do delta por 2a. Né? Vou usar essa fórmula aqui para encontrar os valores. Nesse caso, o valor de A é 1, o valor de B é menos 7 e o valor de C é 6. Né? Usando esses valores, usando a fórmula de Bhaskara, você encontra os altos valores. Então, na questão
6, nós encontramos, na questão 6, o alto valor lambda 1 sendo 1, o lambda 2 sendo 6, né? Usando que o determinante da matriz T menos lambda na diagonal, esse determinante é obrigado a ser zero. Feito isso, agora nós vamos estudar os altos vetores. Para o cálculo dos altos vetores, nós vamos usar a mesma matriz que eu fiz o cálculo do determinante, vezes o vetor V igual ao vetor nulo. Aí eu descubro quem é o meu vetor V, né? Só que o lambda, nós já temos ele calculado. O lambda sendo 1, a gente já tem ele calculado, né? E essa matriz T menos lambda é a matriz da transformação. Então, nós vamos fazer o seguinte, a nossa matriz, ela era 2, 2, 2, 5, né? E estamos subtraindo o lambda da diagonal, verificando aqui qual é o vetor, onde isso se anula. Para o valor de lambda sendo 1, vamos substituir. Então, eu vou subtrair 1, vai ficar com 1. Quando eu subtrair 1 no 5, vai ficar com 4. Você tem que perceber que o resultado tem que ser uma matriz cujo determinante é zero, que as linhas aqui são múltiplas. Isso acontece, o determinante aqui se anularia nessa matriz, né? Então, o sistema vai ficar indeterminado. Eu vou ter que x mais 2y vale zero e que 2x mais 4y vale zero. É a mesma equação multiplicada por 2. Então, eu tiro que o meu x é igual a menos 2y. Tá? E que o y eu não vou conseguir encontrar, porque se eu substituir na outra, vai dar zero igual a zero, vai ficar sistema possível indeterminado. Então, neste caso aí, para o lambda sendo 1, nós descobrimos o vetorzinho da forma xy. Descobrimos que o x vai valer menos 2y e o y a gente não consegue encontrar. Colocando o y em evidência, vai ser todos os múltiplos de menos 2, 1. Tá? Então, vai ser todos os múltiplos de menos 2, 1, certo? E para escolher em particular, se é qualquer múltiplo de menos 2, 1, eu posso usar o próprio menos 2, 1. Né? Então, para lambda 1, eu descobri que o V1 vai ser menos 2, 1. Então, e se você testar, a transformação desse vetor vai dar o próprio vetor V1. Por quê? Você estava procurando qual que era o vetor que a transformação dele dava lambda vezes ele. Para lambda igual a 1, T de V1 vai dar uma vez o V1. Tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o lambda agora sendo o outro valor, que era 6. Né? Para o lambda sendo 6, o que, que a gente vai ter? Então, agora nós vamos fazer o mesmo cálculo para lambda 2 igual a 6. Se eu substituir 6 nessa matriz, 2 menos 6 menos 4, 5 menos 6 dá menos 1. Novamente, são linhas múltiplas e o determinante se anula. Se estudar o determinante, ele se anula. Então, na verdade, eu não tenho duas equações, eu tenho a mesma multiplicada por um valor. Então, aqui eu posso isolar, por exemplo, eu estou vendo que a primeira é menos 2 da segunda, né? Então, não adianta querer usar as duas. Se eu só isolar que o y é igual a 2x, né? Passando para cá, o x eu não vou conseguir encontrar. Se eu substituir lá, ficaria menos 4x mais 4x. Menos 4x mais 4x não é que o x é zero, é que zero é igual a zero. Você não encontra o valor do teu x, tá? Então, o teu x, ele pode assumir qualquer valor real. O vetor agora é da forma x2x. Então, o vetor vai ser múltiplo de 1, 2. Você pode usar o vetor, né, para o lambda 2, o V2 você vai usar o vetor 1, 2. Então, você descobriu 2 altos valores e 2 altos vetores. Ok? No exercício 6, nós encontramos os altos valores e os altos vetores, né?
Agora, para o exercício 7, fala de uma base, e essa base é formada pelos vetores 1, 2 e menos 2, 1. Percebe que são exatamente os vetores que a gente tinha encontrado anteriormente. Então, está usando a base de autovetores. E essa base, ela é uma base ortogonal, porque considerando esses dois vetores, o produto entre os dois dá zero, tá? Como é que você faria o produto? Primeiro daqui com o primeiro de lá dá menos 2, segundo vezes o segundo dá 2, o produto dá zero. Então, eu sei que é uma base ortogonal. Se a gente representar geometricamente, eu tenho o 1, 2, né? Esse vetorzinho aqui, e o menos 2, 1, esse outro aqui. Então, realmente existe um ângulo de 90 entre esses dois vetores, né? Mas não precisava verificar geometricamente. Só de fazer o produto a gente já sabe que são vetores ortogonais. Aí pediu aqui o seguinte, dado o vetor v igual ao vetor menos 4, 7, eu quero saber quais são as coordenadas do vetor v nessa base de autovetores, né? Aqui está perguntando para você, olha esse vetor V, como que ele se decompõe em função dessa base? Quanto que usa do primeiro, quanto usa do segundo? Como essa base é ortogonal, para descobrir as coordenadas A e B, você pode usar um resultado que diz que essa primeira coordenada, ela vai ser o produto do vetor pelo primeiro da base, dividido pelo produto do V1, V1. E o segundo, a letrinha B, vai ser V2, V2, V2. Isso só acontece quando a base é ortogonal, tá? Então, poderia ser calculado o valor de A e B dessa maneira. Mas se você falar, não, eu não vou calcular usando a regrinha de ortogonalidade, eu vou resolver sisteminha. Qual sisteminha que você vai resolver? Ó, você está querendo encontrar qual é as coordenadas, né? Como que esse menos 4, 7 se decompõe? Quanto que usa do primeiro, quanto usa do segundo. Então, você tem aqui A2A, menos 2B e B, né? Então, eu vou ter, na soma, eu vou ter A menos 2B e 2A mais B. Então, a primeira coordenada, que é A menos 2B, tem que ser igual a menos 7, e a segunda coordenada tem que ser igual, a primeira tem que ser igual a menos 4, e a segunda tem que ser igual a 7. Primeira igual a primeira, segunda igual a segunda. E aí você vai resolver por sistema. Você poderia ter resolvido por produto interno, mas você pode resolver também por sistema. Se a gente for resolver por sistema, você tanto pode simplesmente isolar uma das variáveis, ou resolver por escalonamento. Aí é o que vocês se sentirem mais à vontade para resolver. Que eu vou fazer por escalonamento, tirando 2 da linha 1, eu vou ter 2 menos 2 vai zerar, 1 menos 2 daquele vai dar 5, porque é 1 menos 1 menos 2, então é 1 mais 4, que é 5, e 7 menos o menos 4, esses cálculos, se você não tiver domínio, você vai fazendo no rascunho, né? Então, eu estou fazendo 2 menos 2, eu estou fazendo 1 menos 2 vezes o menos 2, por isso que deu 5, depois eu estou fazendo 7 menos 2 vezes o menos 4, que vai dar 8 mais 7, que são 15, né? Perdão. Voltando para o sistema, nós vamos ter A menos 2B igual a menos 4, 5B igual a 15. Né? Disso sai que o meu B é 15 por 5, que o meu B é 3. E se o meu B é 3, eu substituo na primeira equação e descubro o valor de A. Então, o valor de A é menos 4 com mais 2 vezes o B. 2 vezes B são 2 vezes 3. Então, eu vou ter menos 4 com 6, menos 4 com 6 são 2. Então, eu descubro que as coordenadas, como é que o vetor V se decompõe nessa base, eu descubro que o A, na verdade, vale 2 e que o B, a outra coordenada, vale 3. E você pode testar. Se eu substituir por 2, 2 com
-6 dá -4 e 4 com 3 são 7, né. Essa é uma maneira de encontrar as coordenadas. A resposta ficaria que as coordenadas de V na base B é os valores de A e B, é como ele se decompõe. Descobrimos que é 2 e 3, tem que colocar na ordem de acordo foi proposto ali na base, primeiro 1, 2, depois o -2, 1. Então é quanto que usou de 1, 2, quanto é que usou de -2, 1. E, como eu comentei com vocês, a outra maneira de descobrir essas coordenadas era usando que, se os vetores são ortogonais, essas coordenadas poderiam ter sido descobertas, né, usando produto interno. Então, você faria, né, que a primeira coordenada A, né, ela seria VV1, produto de V1 por V1. Como o meu vetor V é -4, 7, e o V1 é o primeiro da base, é 1, 2, era esse cálculo que nós faríamos, tá. Então, nós teríamos o produto aqui, -4 vezes 1 é -4, 7 vezes 2 é 14. E no denominador, 1 vezes 1 e 2 vezes 2. Então, daria 10 por 5, o meu Azinho daria 2, da mesma forma daria 2. E o cálculo do B seria V2, V2 por V2, é o produto dele por ele mesmo. E aí, se eu substituir que o meu V é o -4, 7, e o V2 é -2, 1, né, eu vou achar aqui o valor do meu B. Essa seria outra maneira de calcular, mas essa maneira só funciona para a base sendo ortogonal. Se a base não for ortogonal, eu não conseguiria isso aqui. Aqui eu teria 8 com 7, que são 15, e 4 com 1, que é 5, esse vai dar 3. Né? Então, é exatamente o que aconteceu calculando da outra maneira. Para base ortogonal, eu tanto posso usar essa maneira, como posso resolver por sistema. Aí vocês vejam o que vocês acham melhor de utilizar.
No exercício, 9, agora a gente quer usar o processo de Gram-Schmidt. O processo de Gram-Schmidt, ele pega uma base de vetores que não são ortogonais, tá? Onde o produto entre eles dá diferente de zero, não está ortogonal, o 1 e o 2 não ortogonais, e consegue fazer esses vetores, né, obter a partir daquela ali uma base ortogonal. Vou conseguir outros dois vetores e agora o V1 e o V2 vão ser ortogonais. O produto entre o V1 e o V2 agora vai ser zero. O ângulo vai ser um ângulo de 90. Tá? Para conseguir isso, para conseguir o V1 e o V1 ele vai ser a cópia do U1. Então, o primeiro, fácil de calcular. O V2 ele vai ser o U2 antigo, esse antigo, menos a projeção desse antigo sobre o V1 novo. E essa projeção nada mais é do que o produto do antigo U2 pelo V1, 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 e aqui múltiplo do V1. Então, é simplesmente o uso dessa fórmula, tá? Então, resumindo aqui, né, para a gente descobrir o V1, nós vamos usar o U1, e para descobrir o V2, nós vamos usar o U2 e essa quantia aqui do vetor, esse escalar, vezes o vetor V1. Quando você fizer esse cálculo, se tudo tiver certo, os seus dois vetores novos, o V1 e o V2, vão ser vetores ortogonais. Essa fórmula é dada, você não precisa se preocupar com a fórmula, é só fazer a substituição correta. Tá? Se a gente fosse representar quem são esses vetores, 0 está aqui, né? E o vetor 1 é fácil de representar também, né? Seria esse aqui. Então, entre esses dois vetores, o ângulo não é um ângulo de 90, é um ângulo diferente de 90. A gente vai conseguir outros dois vetores que agora vão ser ortogonais. Tá? Então, o nosso vetor V1 vai ser o próprio U1, como o 1 é 0, vai ficar 0. O segundo vetor vai ser o antigo U2, ó, ele está aqui, que ele é 1, o antigo, menos o produto desse antigo pelo V1, que é 0, dividido pelo produto de 0 com 0, que é do V1 pelo V1, multiplicado por esse vetor. Então, agora é só substituir quem são esses valores. Esse produto vai dar 1 vezes 1 e 1 vezes 0. Então, vai dar 1. O embaixo também vai dar 1 vezes 1 e 0 vezes 0. Vai dar 1. Está bem simples de calcular. Né? E quando eu fizer um vetor menos o outro, o vetor V2 vai dar 1 menos 1, 0, e 1 menos 0, que é 1. Então, eu vou ter achado o vetor V2 e o vetor V1. Esses novos vetores, se você colocar aqui, um aqui, né? E o vetor 0,1 de pé aqui, né? Fazendo o ângulo de 90, tá? Então, agora sim, esses dois, o V1 com o V2, se você estudar quanto que dá o produto do V1 pelo V2, que são os vetores, os dois canônicos, né? Eles são ortogonais e esse produto dá 0. 1 vezes 0 e 0 vezes 1, né? Então, você conseguiu os novos representantes, que vai ser 0 e 1, dois vetores ortogonais. Né? Eu queria só que tornasse ortogonal, não precisava ortonormalizar, que seria dividir pela norma. Mas, nesse caso, se eu fosse dividir pelo tamanho de cada um deles, o comprimento deles é 1, continuaria assim mesmo. Né? É isso, então. Agora nós vamos resolver o nosso último exercício, que é o exercício 10. Esse exercício é mais um apanhado geral da teoria, para você só responder ali com verdadeiro ou falso, baseado no que você conheceu, né, durante o curso. Então, acerca de espaços e subespaços vetoriais,
Você viu que não foi colocado nas outras questões nenhuma outra pergunta direcionada para esse assunto, né? Aqui eu só quis puxar o seguinte, olha, se você sabe que a reta passa pela origem, isso é um subespaço do R2, isso aqui é verdadeiro, né? Porque a gente sabe que os subespaços de R2 vão ser as retas que passam pela origem, o vetor nulo ou o R2. Então, só dá certo se for retas que passam pela origem. Se for retas que não passam pela origem, já não é subespaço. Então, esse aqui ele é falso. Né? Eu peguei aqui esse subespaço x2x, né, que a gente sabe que é uma das retas que passam pela origem. Né? Para cada x, usa 2x, então é essa reta passando aqui pela origem. Disse o seguinte, esse subespaço tem dimensão 2? Não, porque se a gente fosse colocar em evidência, se são todos os pares da forma x2x, vão ser os múltiplos de 1, 2, então vai ser gerado pelo vetor 1, 2, é um único gerador. Se tem um único gerador, a dimensão desse subespaço é 1, né? Esse aqui é o meu S, ele é gerado por esse vetor, então a dimensão é 1. Então isso aqui é falso, né? Se fosse dois geradores, e dois geradores que não eram múltiplos um do outro, o 1, 2 e o 2, 7, né? 1, 7. Então, a dimensão aqui seria 2, mas no caso só é gerado por 1. Bem fácil de achar quem é o gerador, só colocar a variável em evidência. Né? Perguntou se essa matriz é diagonalizável. Para a matriz ser diagonalizável, teria que existir uma matriz P, tal que é a inversa de P vezes essa matriz, vezes a P, desse a matriz diagonal. Mas isso só é possível se eu conseguir uma matriz P formada por autovetores. Só que a matriz que eu coloquei aqui é exatamente a matriz que nós estudamos altos valores e autovetores. Então, existe sim essa matriz de autovetor que diagonaliza a nossa matriz T. Tá? Então, pelo que a gente fez nos exercícios, já garante isso. Se fosse um verdadeiro ou falso que você desconhecesse quem era essa matriz, se desconhecesse se ela tinha alto valor ou alto vetor, dada a matriz T, você teria que achar os altos valores, achar quem era os altos vetores, criar a matriz com os altos vetores. Se for possível criar essa matriz com alto vetor, essa matriz, né, ela diagonaliza a nossa matriz da transformação. Então, nesse caso, isso acontece sim, é verdadeiro. Tá? Perguntou também, essa matriz ela não é invertível? Quem garante se existe ou não a inversa, né? Está perguntando se não existe a inversa. Quem determina isso é o determinante. Só não existe a inversa se o determinante for zero. Se o determinante for diferente de zero, existe a inversa. Como essa matriz é a que a gente estudou o determinante, e o determinante dela é diferente de zero, ela é invertível. Então, dizer que ela é não invertível é falso. Então, essa questão do verdadeiro ou falso era mais para abordar os temas sem que você houvesse a necessidade de fazer cálculos, né? Então, sobre espaço, sobre dimensão, sobre subespaço, né? As retas têm dimensão 1, planos têm dimensão 2, que aí é gerado por 2, diagonalizável é quando admite a base de autovetores, e quem garante se admite inverso ou não é o cálculo do determinante. Então, era embasado nesses resultados da teoria, ok? Essas, então, eram as questões que foram sugeridas ali no simulado, e a nossa reavaliação vai estar semelhante, né, abordando esses mesmos tópicos, ok?